Olá, já parou para pensar numa emergência médica em que o relógio, na verdade, não está só marcando o tempo, mas sim a perda de milhões, eu disse milhões, de células cerebrais a cada minuto? Pois é, essa é a realidade do acidente vascular cerebral isquêmico. E hoje a gente vai entender por que essa é, literalmente, uma corrida contra o tempo. Olha só esse número: 1.900.000. Essa é a quantidade de neurônios que morrem a cada minuto que um AVC isquêmico não é tratado. É assustador. Para colocar isso em perspectiva, é como se o cérebro envelhecesse uns 3 anos e meio a cada hora sem sangue. É uma perda... Nossa, é uma perda absolutamente devastadora. Ok, para a gente entender como se vence essa corrida, primeiro a gente precisa saber o que exatamente está acontecendo lá dentro do cérebro durante esse ataque. Então, de forma bem direta, o AVC isquêmico é um entupimento. Pensa numa estrada vital para o cérebro que, de repente, é bloqueada. O trânsito para. É exatamente isso. E é essa obstrução que o diferencia do AVC hemorrágico, que, nesse caso, seria como se a estrada se rompesse. Sabe? É um vazamento, um sangramento. E olha só que dado importante. A esmagadora maioria dos AVCs, estamos falando de quase 9 em cada 10, são desse tipo, o isquêmico. Ou seja, a maior parte dos casos é mesmo causada por um bloqueio. E claro, saber disso muda tudo, porque direciona completamente as estratégias de tratamento e principalmente de prevenção. E a gente não está falando de um problema localizado, não. O impacto disso é mundial. O AVC é nada menos que a segunda principal causa de morte e também de incapacidade no planeta inteiro. Isso coloca o AVC como uma das maiores crises de saúde pública que a gente enfrenta hoje. Certo, então a pergunta que fica é: o que, afinal, causa esse bloqueio? Como é que essa estrada fica entupida? Vamos mergulhar nisso agora. Basicamente, a gente tem dois cenários principais. O primeiro é a trombose. Pensa assim, o problema nasce ali mesmo. Um coágulo de sangue se forma bem dentro de uma artéria do cérebro. Muitas vezes isso acontece por causa do acúmulo de placas de gordura, a tal da aterosclerose. Já o segundo cenário é a embolia. Aqui, o coágulo é um viajante. Ele se forma em outro lugar do corpo, muito comum sendo o coração, por exemplo, e viaja pela corrente sanguínea até chegar numa artéria mais estreita do cérebro e pronto, entope tudo. Agora, além desses dois grandes motivos, existem outras situações. Tem o AVC lacunar, que é quando o entupimento acontece naquelas artérias bem pequenininhas lá no fundo do cérebro. Em outros casos, o problema nem é um coágulo. Pode ser uma queda geral e muito brusca da pressão sanguínea, como num estado de choque, sabe? Simplesmente não tem força para bombear sangue suficiente para o cérebro. E, claro, existem também algumas doenças do sangue que deixam ele mais propenso a formar coágulos. E é exatamente aqui que a gente entende o porquê da urgência. A partir do momento que o sangue para de chegar, um efeito dominó simplesmente destrutivo começa a acontecer dentro do cérebro. Vamos lá, é uma sequência rápida. Primeiro, o fluxo para. Sem oxigênio e sem glicose, as células ficam sem combustível. Em seguida, elas entram em pane energética. As defesas delas caem. Aí vem a parte mais crítica. Elas começam a liberar substâncias químicas que são super tóxicas para as vizinhas, criando um ambiente caótico. Isso leva à morte celular. Bem no centro do bloqueio, no que a gente chama de núcleo, as células morrem em minutos. Fim de jogo para elas. Mas, e essa é a parte crucial, ao redor desse núcleo existe uma área chamada de penumbra. Ali, as células estão sofrendo, estão em risco, mas ainda estão vivas. E é por essa área, a penumbra, que toda a corrida acontece. É o tecido cerebral que ainda pode ser salvo. É por isso que, entre as equipes de emergência do mundo todo, existe essa frase que é quase um mantra: tempo é cérebro. Cada segundo que se perde é um pedaço daquela penumbra, daquela área que poderia ser salva, que morre para sempre. Simples assim. Beleza. Então, como a medicina moderna faz para, de fato, correr contra o relógio e reabrir esse fluxo? A resposta de uma equipe de emergência é uma operação militar praticamente. É tudo cronometrado. O objetivo é que, em até 10 minutos da chegada, a pessoa já passe por uma avaliação inicial. Em até 20 minutos, já tenha feito uma tomografia do cérebro. E o grande alvo é que, em menos de 1 hora, 60 minutos, a medicação para dissolver o coágulo já esteja correndo na veia. Cada etapa é uma corrida dentro da corrida. Mas tem um detalhe fundamental. Para o tratamento mais comum, que é a trombólise, existe uma janela de tempo, uma janela de oportunidade muito específica. Esse remédio que dissolve o coágulo precisa ser dado em, no máximo, 4 horas e meia do início dos sintomas.
Passou disso, os riscos do tratamento, como causar um sangramento, começam a ser maiores que os benefícios. A janela se fecha. Hoje, a gente tem basicamente duas armas principais nesse arsenal. A primeira é a trombólise, que a gente acabou de falar, um remédio super potente na veia para tentar dissolver quimicamente o coágulo. A segunda é a trombectomia mecânica. Essa é mais cirúrgica, mais direta. Os médicos inserem um catéter, navegam com ele até o cérebro e literalmente pescam, puxam o coágulo para fora da artéria. A grande vantagem aqui é que, para alguns casos, essa técnica pode ser usada numa janela de tempo bem maior. Agora, a gente falou muito sobre essa corrida, mas a verdade é que a melhor maneira de vencê-la é nem precisar entrar nela. E é por isso que a gente precisa falar de prevenção. E quando a gente fala de risco, é bom separar as coisas. Existem fatores que, infelizmente, não temos como mudar. A idade, o gênero, a nossa genética, mas, por outro lado, existe uma lista enorme de fatores que estão, sim, sob nosso controle. E é aqui que a prevenção se torna poderosa. Controlar a pressão alta, cuidar do diabetes, do colesterol, não fumar e ter uma vida menos sedentária, essas são, de longe, as atitudes mais eficazes que existem para diminuir o risco de um AVC. No fim das contas, a corrida contra o tempo dentro de um hospital é sem dúvida dramática. Mas talvez a verdadeira vitória esteja nas escolhas mais simples, aquelas que a gente faz todos os dias. E aí fica a reflexão, né? Sabendo de tudo isso, dos riscos e das consequências, qual é aquela mudança, talvez uma só, que pode ser feita hoje para proteger um cérebro amanhã?